Minha diretoria, o cara tapa hoje, porra, isso aqui tá especial, porque a gente já torceu tanto por essa menina, mas tanto por essa menina, e hoje a gente tá aqui frente a frente, Jade Barbosa, eu sou muito seu fã. Poxa, muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Sem graça. Você tá sem graça por quê? Porque eu também te admiro, né? Então, Você é tímida? assim, no início sim, depois eu vou... Daqui a pouco você já tá dançando, fazendo estrela aqui, tudo certo. Com certeza. Eu torci tanto por você já, Jade. Obrigada. Tanto. Obrigada pelo carinho. Nossa Senhora. Eu fiquei feliz aquele dia que eu te encontrei no Outback. Sim, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, Jade, cara, que eu torci tanto pra essa menina. Eu falei, convida ela, leva ela. Você fez a gente sofrer, Jade. Né, de certa forma. A gente sofria de angústia, porque vocês eram tudo novinha, e a gente Muito sabia da jovem. responsabilidade de vocês e falava, coitadas, cara, o Brasil inteiro torcendo. Elas... Nem eu tinha noção da proporção, né? Quantos anos você tinha? No PAN, que em 2007, eu tinha feito uma... Tinha uma semana que eu fiz 16 anos. Nossa Senhora. E a responsabilidade gigantesca? Era bem jovem. Ainda porque ninguém falava tanto da ginástica, e de repente surge um boom de ginástica no Brasil. Foi muito legal. E a Jade tá lá no bolo. A gente, pô, cara, gostamos dessas daqui. Essas daqui são... E tio Diego já, né? Eu fiz parte da geração, assim, Daniel Hipólito, Daiane dos Santos, Diego. Exatamente. Entre outras inúmeras, Laís, né? E aí vocês criaram uma coisa que o Brasil começa a colher frutos. De certa forma, a popularizar um pouco a ginástica artística, né? Na época ainda era olímpica, agora a gente denomina como artística. Mas, assim, foi muito engraçado, porque aquele dia, quando eu competi, eu deixei de ser a Jade, né? Aí eu virei a Jade Barbosa, assim, para as pessoas, muito, muito diferente, porque eu era a Jade da minha família. 16 né? anos, né? E aí depois eu entrei na casa das pessoas, pela TV, né? Tive todo o carinho, assim, foi muito especial. E o brasileiro não sabe dosar, né? O brasileiro não tem aquela coisa assim, não, vamos conhecer essa garota e ver o que ela... Né? Vamos torcer. Não. Imediatamente de dizer a Jade é uma expectativa de, o brasileiro começa a te cobrar, entrega, porque se você não entregar, a gente... É muito louco porque no último dia da final do Pan-Americano era o dia de finais de trave, solo dos aparelhos, assim. E a ginástica, de uma forma geral, brasileira ganhou muitas medalhas. Depois a gente teve a coletiva de imprensa, eu nunca tinha participado daquilo, assim. Para mim foi uma loucura, né? E eu lembro que a gente estava na coletiva, eu estava do lado da Dai, da Dani, e aí o repórter, assim, um deles, né, me perguntou, quando você caiu no outro dia, você pensou, mãe, me ajuda? E aí eu falei assim, que minha mãe faleceu super jovem, quando eu era bem jovem. Então, a Dai me beliscou embaixo da mesa e falou assim, respira e responde. Eu falei, não, de forma alguma, minha mãe me deu a oportunidade de estar vivendo esse sonho. Se não fosse ela ter sacrificado muito dos sonhos dela para eu poder viver o meu, não estaria aqui. E de forma alguma, nesse momento, eu pensei nisso, eu sou muito grata, né? Tem outras coisas. Eu lembro, assim, que foi bem chocante, porque eu vi ali um pouco os lados que poderiam vir, né? E assim, super jovem, tinha recém 16 anos. Se eu não tivesse as meninas mais experientes, talvez eu não soubesse lidar nessa situação. Perguntinha babaca, hein? Eu já sou extremamente emotiva, né? E utilizaram muito dessa questão da minha mãe no início da minha carreira, assim, sabe? Porque sabia que eu ficava emotiva, chorava, não me sentia muito confortável em falar. Hoje já é um assunto muito mais tranquilo e leve, mas assim, na época foi algo que eu tive que aprender a lidar rápido, né? Porra, com 16 anos o cara te bota numa coletiva, tua primeira coletiva e mete uma dessa? Foi... De jeito maneiro, hein? Cara do bem. Foi diferente. Caramba, Jade, eu nem imaginava que tinha sido tão na porrada assim. A ginástica, ela teve um boom muito legal no PAN, né? Nada, né? E assim, eu fui ao Barra Shopping logo depois da competição com meu pai. Aí foi a primeira vez, assim, que tipo, eu tirei inúmeras fotos, dei autógrafo. O meu Orkut tinha inúmeros recados, lembra? Não sei se... Foi muito assim, de um dia para o outro. E se você assustou? Você gostou? Eu não senti tanto, porque eu não morava no Rio de Janeiro na época. Eu morava em Curitiba com a seleção permanente. Então, assim, quando acabou o PAN, eu fiquei, assim, horas com a minha família e voltei para Curitiba para treinar com a seleção. E lá a gente realmente vivia numa bolha, assim, sabe? Então eu não sentia. Muitos fãs iam na porta do ginásio, mas não tinha essa questão como era aqui no Rio. Por exemplo, se eu continuasse treinando no Flamengo, né? Eu acho que eu teria sentido muito mais no início. Eu acho que acabou sendo um pouco mais gradativo por causa dessa bolha que a seleção permanente permitia. Acho que quando eu saí da seleção permanente, que eu voltei a treinar no Flamengo com a Dani e com o Diego, que aí eu falei, caramba, isso aqui é Rio de Janeiro mesmo, é diferente, porque se o jogador de futebol deslumbra sabendo o que vai acontecer,
Você não sabia que a ginástica ia explodir. E era muito engraçado, porque eu encontrava as pessoas na rua e elas falavam assim, você entrou na minha casa, eu me emocionei com você. Hoje eu encontro adolescentes que têm o nome de Jade, porque a mãe se emocionou naquele dia. Então, assim, o esporte me proporcionou coisas que eu nunca imaginei. E realizações também que achei que só teria com medalha, né? Porque o atleta ele tem muito disso, ele acha que só a medalha vai realizar. Porque quando você entra, é isso que você quer, assim, né? No início, você fala assim, nossa, eu quero ser campeã olímpica. Nossa, eu quero ser medalhista mundial. E ao longo da carreira, você vê que o esporte é muito mais do que aquilo, assim. Você tá numa Olimpíada já é um negócio... Você começa a valorizar os pequenos passos, sabe? E a ginástica é muito legal porque para você aprender cada elemento são várias etapas. Então você valoriza muito o processo. É muito legal construir aquilo, né? Então, assim, eu no início, quando eu entrei lá pequenininha, que eu achava que o objetivo era ser campeã olímpica, depois eu percebi que o objetivo era classificar para uma Olimpíada, estar numa Olimpíada. Pouquíssimos estarão lá, porque a gente tem esse sonho muito, muito grande, assim. Esta vez, a gente falou que de 4 pessoas são as mais conhecidas da ginástica da época, né? Sim. E a Daiana. Talvez, e a Daiana foi no meu programa na BIT 98, quando eu e a Dinê fazíamos o programa lá, ela foi lá. Faz, nossa, muito tempo que eu não vejo ela. Talvez você tenha ganhado algo maior do que a medalha olímpica. Porque se nas próximas gerações o Brasil começar a ganhar na ginástica, você sabe que foi você. E isso, para carregar isso, deve ser uma coisa muito maior do que uma medalha. Como eu disse sobre as realizações, eu já estive em vários momentos dentro da seleção permanente. Eu fui a renovação, que poderia ter uma chance de medalha, tive medalhas mundiais, não conquistei a medalha olímpica por diversos fatores, né? Porque a vida é assim, acho que os campeões olímpicos, eles são assim, algo que tem que estar no dia, assim, é muito único, né? Acho que são pessoas abençoadas, assim. E aí, com toda a minha trajetória dentro da seleção, como eu disse, assim, eu me realizo hoje vendo as novas gerações conseguindo realizar um elemento que elas nunca fizeram. Eu fico emocionada quando eu vejo a categoria Baby, que a gente chama no Flamengo, que são os 3 anos, quando elas entram de colã e fralda para treinar. Mentira. Então, assim, eu nunca imaginei, mas é muito bom ver essa construção e saber que eu pude fazer parte disso, contribuir para o esporte, né? Porque um dos meus sonhos era tornar a ginástica mais popular. Acho que a gente está no caminho. Você tornou. Né? Então, hoje, se a gente tem um centro de treinamento no Geunesse daquela forma que eu sei que cada tijolo foi uma pessoa ali que treinou muito duro, assim. Eu digo, desde da tia da limpeza, né? Que é a pessoa que proporciona que tudo esteja mais limpo possível pra gente. Até o treinador, patrocinadores, assim, cada pessoa é um tijolo ali. Eu falo, caramba, eu nunca imaginei, porque na minha época não tinha nem solo direito, né? Era tudo vocês 4, vocês têm noção? Vou usar os 4 porque são os 4 mais midiáticos, né, dessa geração. Vocês se reúnem até hoje? Vocês são amigos? Sim, é que cada um tá num momento de vida diferente. Vocês devem estar no WhatsApp, sim. Vocês têm essa conversa? Vocês têm essa noção? Eu acho que eu, por ainda estar treinando ativamente, às vezes não tenho tanta noção quanto eles que já conseguem ver de outros ângulos o esporte, né? Então, eu acho que no PAN, que teve até ano passado aqui, que as meninas foram campeãs a primeira vez pan-americanas, tipo, por equipe, né? Que a gente nunca tinha conseguido a medalha por equipe de ouro no PAN. O Diego falou assim, você tem noção que para chegar aqui você fez muito por isso? E aí eu parei e reavaliei. Eu falei, cara, é verdade, porque... Sim, vocês são os responsáveis. 15 anos atrás, não existia uma possibilidade do Brasil ter uma medalha por equipe. Assim, e hoje em dia é muito real. É culpa de vocês mesmo. Aí eu falo, eu acho que a gente conseguiu passar por esse muro, assim, né? Porque viam a gente... Eu lembro, assim, até que falavam, lá vem as macaquinhas do Brasil. Você ouvia isso? No início, assim, sabe? Das meninas que iam pro Mundial, né? Então, assim, era assim que o Brasil era visto. Porque a gente não tinha uma escola de ginástica. A gente é como se fosse, a gente chama assim de tacação, né? Tipo, você tenta 1000 vezes, uma vai sair meio que certa, né? Não existia assim... realmente uma escola de ginástica, que nem quando você vai no colégio, tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, não tinha elementos básicos, exatamente. Então isso foi formado
porque a gente teve muito conhecimento, vieram vários técnicos de fora, a gente conseguiu criar uma escola nacional de ginástica e hoje você vê o resultado. E por que você quis fazer ginástica? Se não tinha um passado? Então, a minha família, ninguém fez esporte, assim, mas era uma família muito ativa. Meu pai tinha, assim, um biotipo legal, para atividade física, infelizmente não pôde fazer, e nem minha mãe, assim, acho que minha mãe no máximo fez sapateada. Mas eu era uma criança terrível. Jura? Você toda calminha? Terrível, assim. Meu pai fala que ele chegava no trabalho e falavam que meu pai ia morrer, porque ele não dormia uma noite. Eu não dava, assim, trégua. Eu ia dormir 3 horas da manhã e acordava às 6, assim. Aí você foi achando esporte pra sossegar. Aí meu pai falou assim pra minha mãe, Janaína, né? Olha, Jana, a gente tem que botar já de alguma coisa. Aí eu entrei na natação. Piorou. Não ajudou. E aí, com 5 anos, o lugar que eu nadava ali em Copacabana, eu vi uma aula de ginástica. Só que eu já queria fazer ginástica, porque eu assistia TV de cabeça para baixo. Eu andava nas costas do sofá, quebrava todos os sofás. A mesa de centro de vidro, meu pai teve que tirar na sala, porque eu quebrei umas 3 vezes. Porque eu andava na lateral da mesa aqui, ó. É dom mesmo, né? Porque... E aí eu falei, eu quero fazer, eu vou fazer. Aí minha mãe me levou para uma aula experimental. Eu fiz 3 aulas experimentais no mesmo dia. Uma seguida da outra, ainda depois do treino de natação. E aí o treinador falou assim, olha, sua filha tem biotipo para ginástica, leva ela no Flamengo. Minha mãe me levou no Flamengo, perturbei. Fiz uma aula também experimental lá e foi assim o primeiro dia que eu dormi à noite. Tipo, uma noite inteira, né, que eu dei paz pra mim. Porque você gastou energia. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, encontramos o esporte certo pra Jade. Era pra você parar quieta e você resolveu. Assim, e, por exemplo, a parede da minha casa era cheia de pé, porque minha mãe ia me bater, eu ficava lá em cima. Entendeu? Assim, eram umas coisas que eu não sei até hoje como que funcionava. Eu pegava assim na lateral da porta, fazia mortal. Isso. Mas tua mãe também é pequenininha? A minha mãe era. Mesma altura e peso que o meu, assim. Porque tem que ser bem pequenininha. E a família do meu... Difícil ginasta alto, né? A família do meu pai é um pouquinho mais alta, mas também não. E aí, quando eu entrei no Flamengo, eu fui primeiro pra escolinha. Aí a Georgette soube, pela ser treinadora da escolinha, falou, olha, tem uma menina com biotipo legal aqui, você quer dar uma olhada? A Georgette, vou ver. Foi em 97. E aí ela ficou encantada, falou que assim, que gostou muito do meu biotipo, falou com a minha mãe. A minha mãe falou, tá bom, mas como é que esse treino dá pra equipe? Ela falou, bota a Jade na pré-equipe. Aí era de segunda a sexta, de 5 às 8 da noite. Aí minha mãe falou assim, não vai rolar. Sinto muito, mas a Jade tem outras coisas, tem outras atividades, porque a Georgette, assim, minha mãe já sabia da fama que a Georgette tinha, né, dentro do ginásio, que ela era rígida, né? E aí ela ficou perturbando minha mãe 3 meses, até a minha mãe ceder, deixar eu entrar na pré-equipe. E aí... Mas você queria? Mais. Eu queria muito. Queria, mas você queria. Mas é que minha mãe ficou, tipo assim, meio que com medo, sabe? Era intenso. Eu fiz um teste que era para subir a corda do ginásio sem a perna, né? E a corda é bem alta do ginásio. Só com o braço? Só com o braço. Aí eu subi, fiz o teste todo, cheguei lá, lá no topo, e eu falei pra professora, terminei, tia, posso descer? Aí ela pode descer. Só que ninguém tinha me explicado que era pra descer assim, né? E eu desci escorregando. Aí ela falou assim, Jade, não tá ardendo a sua mão? Eu falei, não. Quando eu virei, eu não tinha a palma da mão, tinha arrancado assim, levantado a bolha, né? Assim, fez uma bolha. E aí tive que mostrar pra minha mãe, né? Minha mãe ficou horrorizada, falou, não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Aí acabei pedindo, pelo amor de Deus, e minha mãe deixou. Sabe o que é engraçado? Eu tô olhando pra cara da Jade, eu não sei vocês, mas eu não consigo olhar pra Jade de 30 anos. Eu olho pra cara dela, ela é uma menininha, pra mim ela é a Jade de 16 anos. É engraçado, é difícil, né? Mas essa geração tá com essa idade, né? Sim. A Daiane, se eu não me engano, fez 40. Gente, a Daiane tem 40 anos. Agora, tem pouco tempo. Meu Deus. Eu cheguei a mandar um WhatsApp uma vez pro Diego Hipólito, que ele é um cara que eu queria muito entrevistar, porque eu sou muito fã dele. E vou te falar por quê. O Diego tem toda a questão de ter assumido que era gay, etc, o que nunca foi também uma questão. Mas eu achei, sabe o que eu achei maravilhoso? O Diego é um cara que ele falhou. Sim. E ele tinha todos os motivos do mundo pingando na frente dele, comercialmente, para ele ir na televisão e falar assim, estão fazendo isso comigo porque eu sou gay. E ele não fez. Não, ele treinou, voltou e ganhou.
Eu falei, mano, esse moleque é muito pica, porque tava quicando na frente dele fugir da responsabilidade. E ele podia aliviar pra ele mesmo, ele aliviaria pra ele. As pessoas ficariam... Eu acho não é uma característica, e não, né? Ele, assim, não vou meter essa não, vou lá. da própria família, assim. Que loucura, cara, eu sou muito fã desse cara. Da disciplina. Eu digo da família Hipólito porque são os irmãos Hipólito, assim, né? E extremamente disciplinados, porque até depois que o Diego sofreu a queda na primeira Olimpíada, que ninguém imaginava, ele sofreu a queda também na segunda Olimpíada. Né? E chegou uma hora que a gente estava no ginásio e antes da Olimpíada a gente faz muitas avaliações para decidir a equipe. E o masculino estava mais acirrado do que o feminino. Assim, a equipe que seria decidida, né? E o Diego tinha várias avaliações que ele saía chorando, assim, porque ele falava para mim, eu só quero ter a oportunidade de cair em pé na Olimpíada. Não era nem mais uma questão, assim, de medalha. Era de se convencer que era possível fazer novamente, sabe? Porque chega uma época da sua carreira, que ainda mais a gente que fica há muitos anos, tem essa questão do Brasil ter gerações que ficam, né, mais de um ciclo, porque geralmente não é comum, né? E aí ele falava, eu quero ter a oportunidade de mostrar que eu posso... comum de um ciclo? É uma Olimpíada? Antes era uma Olimpíada. Agora, mais ou menos 2. E aí, agora, acredito que 3, 4, 5. Tem do Uzbequistão, uma ginasta com 46 anos, se eu não me engano. Em alto nível? Sim. Alto nível. Você piscou, ela já está competindo de novo, ganhando uma medalha aqui na Copa do Mundo. Você tá nova. E está competindo. Eu não sou jovem, perto da minha equipe. Sim, mas perto dessa mulher você... Sim, é isso que eu vejo, né? Assim, é verdade, tudo é ponto de vista, e você está treinando? Sim, sigo treinando. Eu vi que tu ganhou medalha. Com as jovens, assim, com as jovens, né, que eu digo. Porque, por exemplo, hoje na seleção tem meninas de 13 anos começando a se preparar para 2028, Los Angeles. 13 anos. Acho que é mais ou menos isso, 11, 12, 13. E aí vou fazer 32 esse ano. A Flávia vai fazer 24. Então, se você for fazer contas, são muitos ciclos de diferenças dentro de uma mesma equipe. E você tem que equilibrar isso em relação ao treinamento, à linguagem. Gente, 13 anos é uma criança. Uma criança. As conversas são muito engraçadas, assim, porque elas começam a falar, assim, de coisas que eu falo, gente, eu era... Assim, a ginástica tinha um peso diferente pra mim, né? Elas ficam dançando... fazendo as danças do TikTok, eu falei, mesmo. Caramba, eu resgato, sabe, coisas muito legais que eu vivi. Não é nem adolescente, 13 anos. Não é nem adolescente. Às vezes elas falam, sei lá, tô chutando assim, porque, slime, pulseira de como é que fala? Artesanato, umas coisas assim, você fala que gente, a responsabilidade é grande. E é isso que eu fico, assim, mais preocupada, como ser um exemplo de uma forma geral para as meninas, né? Sim. Porque você é o ídolo delas. Eu, ali dentro do ginásio, sou a referência que hoje elas têm, né? Como a Dai foi pra mim, como a Dani foi pra mim, como a Laís foi pra mim. Eu gostaria de também poder ser pra elas algo que trouxesse segurança, né? Porque sempre a menina mais velha, ela traz seguranças pras mais jovens. Mas a menina, você me assustou. Agora a menina com 13 anos já está na seleção, ela já sabe que ela vai disputar uma Olimpíada. A minha primeira competição internacional foi com 11 anos. Eu entrei na seleção permanente com 13. Caramba, é muito novo. É bem jovem. E aí você pode ir para uma Olimpíada no ano que você faz 16. Então, por exemplo, assim, se você fizer 16 só em dezembro, chega janeiro, você já tem 16 no ano da ginástica. Então, às vezes, tem meninas que competem com 15 a Olimpíada. É melhor ou é pior? Porque, por um lado, ela também não tem noção da responsabilidade, do tamanho. É um mix de sentimentos, né? Eu acho que tem essa parte muito legal que você não sente, é tudo muito... Você está se divertindo. Diversão, recreativo, assim, né? Como se fosse. Mas é muito jovem, né? É muito. 13 anos é muito criança. Por exemplo, até a questão do skate, a Raíssa, a Fadinha. É a Fadinha. Né? Também. Quantos anos? Não sei se foi 13, se foi... Quando ela foi para a Olimpíada, ela tinha 13. A próxima Olimpíada ela vai ter 16, se eu não me engano. É isso aí. E aí, olha só, já foi medalhista olímpica, olha a responsabilidade, imagina, né? Menina com 16 anos ter 2 medalhas olímpicas, meu Deus. Por isso que eu falo que tem que ter assim, um apoio emocional muito legal, assim. Minha vida é uma merda. Não, que... Eu pensei agora aqui. Me deu uma depressão agora aqui. Por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar. Gente, junto. a pessoa com 16 anos vai ter 2 medalhas olímpicas. Se Deus quiser. Eu com 44, eu não frito um quibe.
de forma alguma. Que bosta. Porra, Jade, por que você veio? Que isso? Foi mal. Não, Você acabou com meus sonhos, Jade. que isso? Deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao futebol. Você era flamenguista? Eu sempre fui flamenguista. Ah, porque você foi procurar o Flamengo por... Eu fui formada dentro do Flamengo. Mas antes né? disso, você era Flamengo? Tua família era Flamengo ou... Eu não me lembro, assim, muito antes se... Não era Flamengo, senão ela já tinha falado que sim. Não, eu tô tentando... Qual time eu teu não pai? lembro da... Meu pai era, tipo assim, botafoguense, mas aí eu fui. E tua mãe? Minha mãe não lembra. É isso que eu tô tentando me recordar, Você era assim. Botafogo, Jade? Não, Porque o pai obriga a criança a não ser que do time. obriga. Minha mãe é... Não, mas eu entrei, assim, eu acho que sem formação mesmo, porque eu tinha 5 anos. Não dá nem E eu não me lembro assim mesmo, porque quando você entra, começa a competir, já tem um colã do Flamengo, agasalho do Flamengo, aquela vivência. E eu competi, tipo assim, 6, 7 anos já. Revela ou não, Rodrigo? Deve. Ai, Jade. É que ele vai judiar de mim com esse corte, mas enfim. Jade, eu preciso te contar uma coisa muito inimaginável. Inimaginável. Quando eu tinha meus, sei lá, 13, 14 anos, na minha escola, tinham 2 esportes na educação física. E todo ano o treinador escolhia 2 esportes e a gente tinha que escolher um. E aí todo ano era basquete ou vôlei. E eu jogava vôlei, porque eu odeio jogar basquete. Ah, entendi. Era... Aí no outro ano era handball ou basquete. Eu joguei handball. Aí no outro ano era ginástica olímpica ou basquete. Maravilhoso. E aí eu tava ali, eu falei, eu odeio basquete. E aí eu tava ali no meio do ano, vamos escolher. Eu falei assim, todos os meninos foram pro basquete. Fiquei eu e 3 meninas sentadas, a menina que eu gostava, minha namoradinha da época, tava sentada do meu lado. Fazer ginástica. Ela falou assim, vou fazer ginástica olímpica, você podia fazer comigo. Ah. Falei, eu odeio basquete. Por outro lado, na época, era muita viadagem fazer ginástica olímpica, ainda mais só tinha eu. Na época não podia um homem fazer ginástica Meu olímpica. Deus, essa da época Eu olhei e safada. falei, pô, só eu ali? Eita, porra. Aí eu falei, vou jogar basquete. Aí cheguei no professor assim e falei, professor, Milton, o nome do professor. Eu falei, Milton, como é que é essa ginástica olímpica? Ele já me olhou com aquela cara de assustado e falou, você, um puta marginal aqui. Aí eu falei, ele falou, não, porque é o seguinte, não é nada, é uma atividade recreativa, né, educação física. Então você só tem que, assim como você não joga basquete, não treina basquete, é meia hora jogando, 40 minutos jogando. Ele falou, cara, dá estrela, uma pirueta de sair correndo, virar 2 vezes, é isso. Não sai disso. Ele falou, você não... Eu falei, sei. Eu fiz Jade por 1 ano. Fez. E como é que foi a experiência? Jade, pra mim, assim, eu não consigo me ver de fora, então deve ter sido uma das cenas mais ridículas da história. Entendeu? Mas a minha alegria, quando eu descobri que sair correndo e dar 2 piruetas de frente não era difícil, Porque você... não é difícil, porque você é uma sequência, É uma né? sequência, isso. Quando eu descobri que eu fazia isso, eu parecia uma gazela. Eu não podia ver 2 pessoas na minha casa que eu queria fazer pra mostrar. Sim, é o máximo. A ginástica, realmente, como se fosse um jogo, né? Você vai passando as fases, né? Jade, me humilhei um pouco, viu, na época. Não, que... E agora eu sei o que você tá pensando. São Paulino, aqui pra vocês, os seus canalha. Porra. Não tem uma foto? Olha, graças a Deus não. Na época... Não usei colã, não. Peraí, respeita, que isso? Como assim colã? Colãzinho do São Não, Paulo. voltou. Como assim colã? Que colã? Não botei São colã Paulo. nenhum. Pode Isso ali falar- era com o uniforme da escola. Com o uniforme da escola? Que colã. Já. Pode chamar de Leotard, se você preferir. Não, piorou muito. Como é que é o nome da criança aí? Leotard. Eu tava de Leotard, gente. O que vocês acham de Leotard dando estrela? No final vocês vão dar uma pirueta junto. Vamos, claro, eu e Jade vamos... Ué, por que não? Não, isso aí eu não fazia, não. Era só levantar o bracinho, não Sim, tinha esse aquele negócio aí, masculino, não. é. Porra, calma aí. Coreografia é diferente. Isso que as pessoas já estão Mais visualizando. sentado. Rodrigo, para de rir, não é tão engraçado assim. Mas é isso, eu tinha que contar isso e agora, depois de eu ter Mas falado você aprendeu estrela? estrela e pirueta pra frente, o resto eu não fiz. Não, mas já é algo. Aí teve uma época lá que mandava segurar lá na barra, fazer essas coisas assim, mas a parte masculina era só eu. Sim. Então, tipo assim, o professor meio que cagava pra mim. Ele ficava em cima das menininhas e eu ficava lá, sobe ali na barra ali, vai lá. Vai lá. Tipo, eu não participar, porque não tinha. E no final me dei bem, porque eu não fazia porra nenhuma. Tava Mas eu fiz descansando, ginástica tranquilo. olímpica. E fui no show de despedida do Sandy Júnior, porque eu era fã. Esse é todo o meu lado mais difícil na vida, assim, que eu realmente tenho dificuldade de contar.
Não, não é difícil. São só as características. Ficou difícil pra mim agora. Não, Deus Não, perdoa, eu Patinho. sei. Vai ficar difícil agora dar uma amarra, meter uma amarra na internet. Fala, pô, não sei o que, não sei o que lá. O cara vai falar assim, desculpa, já guardou seu colã? Quando tô um eu pouco fizer um demoralizado. desafio de ginástica, aí você reproduz, me mostra. Jade não vai ficar legal. Acredita em mim, Jade. Ainda mais agora que eu virei essa pipa. Entendeu? Ô, Jade, nas Olimpíadas de 2012, você ficou fora da seleção por problemas com o uniforme. Foi o que eu li. Contratuais, Nunca entendi muito bem isso. Conta a Contratuais. história verdadeira. Então, eu tinha um patrocínio de banco, né? E a seleção também tinha um patrocínio de banco. Só que meu patrocínio realmente estava ciente que dentro da seleção eu tinha que usar o patrocínio da seleção. E era tranquilo. Então, assim, existiam 2 contratos da Confederação Brasileira que a gente podia assinar. Um que vinha via Lei Piva, que aí lá dentro do contrato dizia que você tinha que tirar fotos, propaganda coletivamente com a seleção. E aí nesse outro contrato era individual com o patrocinador da seleção, na época. Aí eu não assinava esse que era individual, assinava sempre o que era coletivo, todos os anos. Quando chegou o ano da Olimpíada, a presidente queria que eu assinasse o individual, né? Porque assim, eu tinha chance de medalha, né? Presidente da Confederação? Presidente da Confederação. Ela podia decidir isso por você? Não. Podia só indicar. Não, eles que enviavam os contratos pra gente, né? A gente decidia, né? Assim, lembrança que eu tenho, né? Meu pai falava, não lembro, não, eu já não era menor, não. Mas até quando a gente era menor, os pais que viabilizavam essas questões com a confederação, né? E aí, quando chegava o contrato, estava errado o contrato. As cláusulas do contrato individual com o banco estavam no contrato que era Lei Piva, que era até uma verba do governo. E aí a gente ficou o ano todo tentando reajustar isso. E não reajustava. Ela queria, a propaganda individual ainda queria que eu largasse o meu banco. O meu patrocinador. Que foi o primeiro patrocinador que eu tive mesmo, assim, que me abraçou. Porque era muito difícil, né? Você ter uma empresa que quisesse... Era o BMG na época. Legal. E aí, da seleção, era a Caixa Econômica. Né? Então, assim, eu tive um ano difícil. Porque eu treinava, aí ficava mal, porque não conseguia resolver essas questões do contrato. E eu não conseguia me concentrar direito, eu tinha que treinar para a Olimpíada, não sabia se eu ia, se eu não ia. Chegou umas 2 semanas antes, eu assinei o contrato. Eu falei assim, eu assino um termo de responsabilidade não ganhando nada. Eu não quero ganhar nada da seleção. E eu vou usar o uniforme de acordo com todas as meninas, porque eu sei que é. Até porque na ginástica, se você não usa o mesmo uniforme, é despontuado. Se a gente não usa o mesmo colã durante a apresentação, você perde ponto. Eu sei as regras. Mas aí essa decisão... Mas aí gerou um mal-estar? Você que tem que tomar a decisão de não ir para a Olimpíada? Não, então, aí, 2 semanas antes, eu assinei o contrato. E aí falaram que eu não estava pronta para ir porque eu não fiz todo o treinamento com a seleção em conjunto. Porque conforme eu não assinava, convocavam a seleção para treinar em conjunto, eu não ia, eu treinava no meu clube. Ficava treinando no clube. E aí, acabou que falaram que eu não estava pronta. Não me colocaram nem como reserva. Aí eu não fui mesmo assinando. Tipo, não validaram o contrato que eu assinei na época. Que merda. E assim, eu briguei muito com a Confederação. Muito. Não só com isso, por outras questões também. Não só contratuais, né? Questão de saúde, de outras inúmeras coisas. Mas essa era a sua Olimpíada? Era. Assim, eu briguei por um contrato que não era benéfico apenas para mim. Era benéfico para toda a seleção. Hoje, se a Confederação Brasileira tem um bom relacionamento com os atletas, acredito que seja por todo esse caminho que a gente trilhou juntos. Né? Então, hoje, assim, você vê o tratamento da Confederação é realmente um relacionamento. A gente conversa, a gente vê o que é melhor para as novas gerações, né? Questão de saúde mental. Tudo, tudo. Hoje é muito mais claro. Mas naquela época, estava tudo acontecendo, era novo. E aí, acabou acontecendo dessa forma. Puta, você deve ter sofrido uma barbaridade. Muito. As pessoas até achavam que eu ia parar de treinar. Mas eu falei, não. Eu não tenho arrependimento nenhum, porque eu trabalhei para ter condições melhores de trabalho. Não, hoje sim, mas na época, quando você recebeu esse telefonema, você deve ter desmontado. Não, eu fiquei triste, chorei pra caramba, mas as pessoas me perguntavam, eu falei assim, não, eu sei que são consequências de um ato que eu fiz, né? Poderia ter dado certo, como poderia ter dado errado. Todo atleta, né, assim, tem essa certeza, porque a gente vai competir, pode dar certo, como pode dar errado. E eu sabia que eu tinha tomado atitudes que talvez colocassem fora da Olimpíada, mas era que eu acreditava, eu queria que o esporte melhorasse.
Eu lutei para que não só o meu contrato melhorasse, mas para que todas as meninas da seleção pudessem ter melhores condições de treinamento. Porque não é só o dinheiro, é toda a estrutura. Sim, sim. Né? E, enfim, fiquei fora, foi muito duro, me fortaleceu para estar em 2016. Né? E eu trabalhei muito duro para estar em 2016 depois de ter passado por 2012, porque antes da Olimpíada eu tive um problema no punho. Né? E assim, quando eu tive esse problema, todo mundo falava que eu não ia voltar. Me lembro disso. Né? Então, assim, até tive que... Você sabia disso ou era um boato popular? Não, todo mundo falava na minha cara. O médico falava isso pra você também? Todos os médicos chegavam pra mim e falavam, não tem como, você não vai voltar a treinar. Eu fiquei 9 meses treinando com uma mão só. Qual punho que é? Então, agora eu tenho necrose nos dois. Eu descobri que tenho Mas um osso necrosado. Não tem nada de diferente olhando pra eles. Não, só que eu não tenho flexibilidade. Entendi. Então, eu Não tive tem nada aparente, mas você tem um problema. Não. Entendi. Mas ele ficou sem... Quando eu saí da Olimpíada de 2008, que eu parei de tomar os remédios... Porque assim, a Olimpíada de 2008, em vez dela... O meu sonho virou um pesadelo, né? Porque eu já tinha muita dor no punho, eu já tinha tido várias crises renais, que eu tinha muita pedra no rim, né? Da seleção permanente. Assim, por inúmeros fatores que a seleção permanente naquela época acabava sendo feita daquela forma. E aí, quando eu finalizei a Olimpíada, eu liguei pro meu pai e falei assim, olha pai, quando eu chegar a gente tem que ir ao médico, eu tô com muita dor no punho. Ele falou, não, tudo bem, a gente chega aqui, a gente vai em qualquer, né, vamos na emergência. E eu parei de tomar os remédios, que eram os anti-inflamatórios, né. Eu não mexia mais aqui, só mexia os dedos. É o que assim. camuflava. Tirava a dor, que era uma beleza. E aí, quando eu cheguei, assim, no Rio, porque eu morava em Curitiba, e foi aí que a seleção permanente se desfez e todos os atletas voltaram para os clubes. Eu cheguei em casa, aí eu falei assim, pai, a gente tem que ir numa emergência. Aí eu fui pro Copa d'Or com meu pai. A gente falou que até tinha caído, tinha acontecido alguma coisa durante a Olimpíada. E aí fiz uma ressonância. Aí quando o médico do Copa d'Or falou, olha só, você tem que levar a sua filha num especialista de punho, porque eu nunca vi isso aqui que está acontecendo. Fora que eu tinha 15 pedras no rim. 15 pedras no rim? Quando eu voltei da Olimpíada, anêmica, entre outras coisas, né? Eu tinha 17 anos. Que isso, mas eu tava comendo pedra, gente? Como é que você tem 15 pedras no rim? O que acontece? Como a gente teve um sistema de treinamento com treinadores da União Soviética, eles não têm costume de beber água lá. E eles falavam também que a água engordava. Olha só que loucura. Então, assim, eu tinha uma treinadora que ela proibia a água. Foi uma das minhas brigas também com a confederação. Depois que eu voltei, né? A treinar no Rio de Janeiro. Aí meu pai ficou horrorizado. Falou, cara, eu entreguei minha filha completamente saudável com 13 anos, me devolveram a Jade com 17 dessa forma. Fui todos os especialistas de punho que você possa imaginar. Jade, mas como assim? Como assim não pode tomar água, Jade? Então, atleta isso foi uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eu pesava 4 vezes por dia. E assim, você sabe quando os lutadores, eles desidratam? Sim. Ficam... Eles têm que perder então, quilos por dia. Era isso que meio que acontecia com a gente, tipo, comigo, né? Porque eu vou falar só em meu nome, né? A gente vivia desidratada. Então, assim, chegava no final de semana que eu bebia um pouco mais de água, engordava 2 quilos. Aí a treinadora ficava maluca, né? Queria matar. Aí tinha castigo, corrida. Gente, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Água? Não. E aí, quando eu voltei que aconteceu isso tudo, a gente foi nos especialistas e os especialistas falavam, olha, Jade tem uma osteonecrose no captato. Era assim, um osso que ninguém nunca, tinha visto essa lesão. Acho que tinham, se eu não me engano, 11 cadastradas, assim, no mundo dessa lesão. E não tinha, uma cirurgia, não tinha uma prótese, não tinha nada. Aí eu ficava sem treinar para ver se a gente conseguia... voltava a circular sangue para ver, só que não acontecia. Todos os médicos falavam que não tinha jeito. E aí eu tinha que tomar um remédio que era caríssimo na época. Aí a gente realmente... Foi aí que eu abracei a causa. Eu falei, eu não vou deixar mais meninas passarem pelo que eu passei. Porque assim, dentre todas as loucuras e adversidades, eu fui, assim, muito feliz com as minhas conquistas. Eu tive 2 medalhas no Mundial. Só que teve meninas que não tiveram nada. Voltaram para casa, assim... com medo de esporte, né? E eu não queria mais que isso acontecesse, eu não queria que novas gerações passassem por isso. Então, quando eu voltei, eu me comprometi a começar essa mudança. Então, eu fui para todas as TVs que eu podia e falei a verdade.
Falei, olha, aconteceu isso na seleção, eu não concordava. E aí a gente começou esse trabalho de ir mudando aos poucos. Então, hoje em dia, na seleção, ninguém mais pesa, né? Cada uma tem uma taxa de gordura que seja o ideal para cada pessoa. É bem individualizado o trabalho. Isso diminui o risco de lesão. Água liberada. Água liberada, pode ver. Todo mundo no treino com a garrafa, aquilo era impossível. Essas 15 pedras no rim, você saíram numa boa ou você teve crises? Muitas crises. Muitas crises. Dizem que isso é e eu pior fiz que uma... Meu irmão tem isso aí, às vezes. Fiz uma litrotripsia quando eu tinha, acho que é assim que se fala, 15 anos, para tirar 3 lá na seleção. O que é isso aí? É negócio com laser? É um laser. Pra explodir a pedra. Pra explodir ela depois sai na urina, né? Só que sai com sangue, sai tudo junto, né? Não é... E assim, o meu pai falou, o que a gente vai fazer? A gente começou realmente a procurar vários médicos, os médicos falavam que não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito. Até o dia que eu falei, pai, eu vou treinar assim mesmo. Com todo respeito, essa filha da puta dessa treinadora, ninguém... Essa mulher não foi punida, não... Não, sim. Que porra é essa que ela tira a água do atleta e... É porque como falam que era uma questão cultural, né, isso tudo, como eu posso dizer, que falam, aqui é o Brasil, o clima é diferente, né, a Rússia, a Ucrânia, são países, né, então assim, foram ajustando isso e hoje o ambiente da seleção não existe mais, né, a gente conseguiu, eu falo assim, hoje eu vejo as minhas no ginásio me dá gosto, sabe, porque... Você não teve aqui. Eu falo, caramba, eu consegui de alguma forma. Você usa o legado olímpico. Uso. Então, uma grande falácia, pelo menos para vocês, de que não serve para nada. Toda pessoa que fala que não serve para nada, eu falo, não, você tá errado. Tem muito esporte ali. Não, você tá brigando, vocês já é suficientemente bom. Se vocês estão assim, treinando ali, já é uma utilidade. Porque, às vezes, as pessoas acabam não tendo acesso ao que como está sendo utilizado, né? Sim. Assim, eu não posso entrar no mérito de falar, poxa, como é que vai fazer uma Olimpíada se não tem investimento na saúde? Isso eu realmente não posso falar, porque, assim, tem assuntos que são urgência, né? Que tem que dar, assim. Só que a partir do momento que, poxa, a gente gastou nosso dinheiro, né, com tudo isso, eu digo que o espaço é, assim, utilizado, assim, o máximo possível. Pô, então, peraí, isso é legal, pô, porque quando a gente também, pra dar porrada, a gente dá, mas, porra, então tá sendo usado o legado olímpico por vocês. A Maria Lenk... Tá funcionando legal. A Maria Lenk abriga inúmeras modalidades. Assim, inúmeras aquáticas, tem judô, taekwondo, vôlei, polo. Quem que é o responsável? Porque tem política que a gente bate, mas tem que... O Comitê Olímpico Brasileiro acaba ficando responsável... Quem permitiu isso para vocês foi o quê? Eduardo Paes, o Crivella, o governo Eduardo federal? Paes, o ginásio de ginástica. Tá. Né? Porque, assim, tem o Maria Lenk, aí tem o Genesse, que o Genesse fica ginástica, e o Maria Lenk abriga inúmeros esportes. Assim, às vezes não para treinamento específico, mas fisioterapia, área de laboratório olímpico, que é muito legal, fazem todos os testes nos atletas, abrigaram até surf e o skate, foram lá que legal. Se preparar para Tóquio. Pô, parabéns pro governo por isso, que bom. Eu fiquei assim, fico muito feliz, porque cada ano cresce, né? A gente tem mais modalidades que usufruem, e o nosso ginásio de ginástica, inúmeros países já vieram testar aqui, porque ficou incrível. O Marcelo cuidava, né, o secretário de esportes, falava muito para mim do Parque Olímpico, do legado olímpico, e eu acabei nunca indo lá ver, né, ele falava para mim, mas eu nunca fui lá ver. E, poxa, que bom saber isso de vocês, cara, que coisa Tá convidado, boa. Se quiser um dia Vou sim, faço questão, porque eu fui lá na Olimpíada. E eu achei a Olimpíada do Brasil maravilhosa. Ai, eu foi achei linda, incrível. linda de Nego criticando, eu falava, gente, onde é que vocês estão vendo defeitos? Só tô vendo isso aqui, tá maravilhoso. Tão maravilhoso, eu também... Eu me diverti horrores naquela Olimpíada. Muito legal. Nossa Senhora. Pra gente que ficou dentro da vila, foi muito mágico. Imagino. Que espetáculo. Assim, tudo lembrava o Brasil. Os mínimos detalhes dentro da vila, assim, eles investiram mesmo na nossa cultura, sabe? Assim, porque você pegava o ônibus dentro da vila e aí cada parada tinha um nome, tipo Copacabana, próxima estação... Pedra da Gávea, eu lembro assim, sabe? O refeitório era um nome. Que legal. Assim, os mínimos detalhes, foi muito legal. Eu tenho uma amiga que participou da Olimpíada, não vou falar o nome, porque ela também é do Flamengo, vai que você conhece. Mas ela falou para mim duas coisas. Ela falou, primeira, impressionante, o ambiente de você estar no meio de todo mundo ali tá sonhando com aquilo.
Então é uma coisa surreal. Tá todo mundo ali ou muito preocupado ou muito... Mas é surreal. As pessoas não estão no seu estado normal. E o segundo que ela me falou, que eu achei muito engraçado e curioso, agora que você é adulta, você já pode falar. Ela falou, o atleta tem uma físico muito... Ele tem uma necessidade sexual terrível para ficar preso numa Vila Olímpica. Aí ela falou, aquilo é uma putaria. Eu falei, mentira. Ela falou assim, juro que é verdade. Assim, você imagina, né? Tem uma vila que abriga os melhores biotipos de atletas do mundo. Né? Então, assim, você vê de tudo. Tipo, tem umas fotos da Flávia muito legal, que é a Flávia e o pessoal do basquete. O pessoal do vôlei. Assim, é muito diferente, né? Cada esporte do outro. E você tá vendo o melhor do mundo que tem lá dentro. Poxa, eu fui pra 2008, eu tinha o Phelps no banco sentado e eu passando com a minha mochila, olhando ele lá, se concentrando, né? Na folga dele, ali, escutando uma música. Eu falei, cara, eu vi o Bolt, eu falava, gente, eu queria poder treinar nesse sistema para sempre. Porque imagina se todos os atletas pudessem treinar assim, o que não sairia ali, né, de resultados, né? Então você fica assim, fala, cara, parece que realmente é um sonho. Você olha no refeitório, você tem a oportunidade de sentar do lado do seu ídolo. A parte que eu mais gostei da Olimpíada, eu morava na Barra. A Olimpíada foi na Barra, né? Foi. A Olimpíada da Barra, não é? Sim. Eu morava bem pertinho ali como é que eu vou dizer? Ali na frente daquele posto MAP, sabe qual que é? Mas na frente do Blue, mais ou menos ali no pé de Itaúna, mais ou menos naquela altura. Sim. Eu morava ali. E ali tinha uma padaria, tinha um restaurante e tal, não sei o quê. E no dia que começou a Olimpíada, 2 dias antes e tal, eu me lembro que eu entrevistei o Eduardo Paes na semana da Olimpíada. Ele contou que ia ser isso e aquilo, me deu super bem com o Eduardo Paes. Eu falei assim, pô, cara, tomara, que legal e tal. E aí, fora do ar, ele me contou os bastidores, eu morrendo de rir, porque ele é engraçado. Só que eu não conseguia dimensionar na minha cabeça o que era uma Olimpíada, porque a gente tinha vivido a Copa do Mundo. E para mim a Copa tinha sido o ápice. Sim, a gente teve vários eventos, só que a Copa né? é longe. A Copa é um jogo aqui, 2 jogos. A Olimpíada é inteira numa cidade. E eu não tinha essa dimensão. Então eu falava pra todo mundo, não, pra mim é a Copa. A Olimpíada, foda-se. Eu gosto de futebol. Sim, né? Aí eu acordo um dia de manhã, faltava 2, 3 dias pra Olimpíada, tal, não sei o que, fui tomar café, chego na padaria, tá a delegação da Nigéria de não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, que porra é essa? Eu nunca na minha vida vi a delegação da Nigéria. Sim. Aí na hora do almoço, delegação da Holanda, de não sei o que. Aí E diversas modalidades. Eu comecei a andar na Barra naqueles dias, eu falei, gente, que muito porra é essa? Aquele grupo, né? Aquele pessoal lá da Venezuela, de não sei o que, de tal esporte. Eu, Jesus! O outro lá é do tiro da Dinamarca. Eu falei, que é isso, cara? Onde é que eu tô? Eu tô vestindo no aeroporto internacional de Miami. Que loucura, que negócio maneiro, cara. E eu, assim, aí você se vira com o inglês, com o espanhol na hora e se comunica. Porque você tem que ajudar os caras. O brasileiro tem essa merda, né, de querer... E a gente é bem a gente quer ajudar. né? A gente quer ajudar. O cara tá ali meio perdido ali, você fala, puta, eu não falo nada de inglês, mas eu vou oferecer ajuda pra ele não ficar achando que o Brasil é uma merda. Né? E acho muito engraçado isso, porque assim, o Brasil é um país de merda, com 1000 defeitos, injusto pra caralho, com corrupção, cara. Mas, na parte de pessoas, de como a gente lida com isso e tal, eu não sei se você tem a mesma visão que eu, mas o mundo gosta do brasileiro. É que nós somos diferenciados no tratamento, né? A gente é bem humanizado. Né? Então, assim, até as competições que nós recebemos, que são só da ginástica, por exemplo, o Pan-Americano de Ginástica, todo mundo elogia muito. Com toda a estrutura, com todo o tratamento, com assim... o carinho com o próximo. Por exemplo, um atleta machucou. Não é só botar tipo, dentro da ambulância e levar para a clínica e deixar lá. Existe realmente uma preocupação da delegação brasileira. Pô, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Poxa, fez o seguro de saúde. Assim, é muito... Porque eu acho que o esporte, principalmente no esporte, a gente respeita muito o trabalho que a gente vê, quanto que o atleta tem que ser determinado para chegar naquele nível ali de competição. Então, esse respeito é muito alto. E a gente realmente ajuda. E a Olimpíada, quando eu vi a abertura, eu falei, caramba, tá acontecendo e vai ser incrível. Eu não acreditei que você não consegui acreditar. E vai ser incrível, porque foi tudo muito especial. Você via a Gisele Bündchen, tipo, a maior passarela do mundo. A gente mostrou tudo que tinha de melhor, assim, né? E não deu nada errado. Não foi incrível. Nada, tudo funcionou. É quase igual a Sapucaí, né? Você olha em volta e você fala assim, gente, isso aqui não vai dar certo. Mas no meio da cidade, essa arquibancada, tudo aqui embaixo, tudo caindo nas coisas, isso vai dar merda. Quando chega às 6 horas da manhã do último dia de desfile, você fala, gente, deu tudo certo, tá todo mundo feliz. Você fala, como? E a gente fez... Cada modalidade tem que fazer um evento teste antes da Olimpíada. Né? E o nosso foi em abril.
A Olimpíada foi em julho, o nosso foi em abril. E a gente teve que competir porque a gente não estava classificada ainda para a Olimpíada. Então a gente realmente viveu o evento teste, porque não era só competir, era classificar. E eu lembro assim que no dia do treinamento de pódio, o treinamento de pódio, ele é o único treino que a gente tem que vai ser no ginásio de competição. Todos os outros treinos são em vários ginásios. Então esse é o único dia que você tem para testar o solo da competição, a trave, a paralelo. E assim, no dia, o som não funcionou. Puta merda. E aí deu algum problema, não sei o que aconteceu, não funcionou. E era o evento teste. Geralmente essas coisas acontecem no evento teste. Aí passou um gato correndo no meio do ginásio. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Nossa, você já ficou imaginando que ia Eu falei, ter... ai, gente, pelo amor de Deus, tem que dar tudo certo. Poxa, a gente A imagem do Brasil. cedia bem todas as competições que a gente traz pra cá, né? Tomara que tudo dê certo. Assim, aconteceu um monte de coisa, mas na hora deu tudo certo. Foi muito legal, foi super assim. E aí, toda a delegação ficou num hotel ali na Barra de frente pra praia. Meu Deus, os atletas não queriam nem mais competir, né? Chegaram todos queimados na competição. Falei, como é que ele vai fazer um rolamento no solo? Vai ficar todo machucado. Nossa, eu fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro naquele mês. Foi muito legal. Porque todo mundo saía daqui feliz, todo mundo saía daqui se divertindo com a gente. Você foi na Casa Brasil também? Porque cada país tinha a sua casa, né? Isso foi muito legal também para os atletas, porque eles tiveram essa vivência, né? De ter uma festa, de ter um lugar que recebesse. Foi tudo muito legal. Eu queria tanto poder viver isso. Cidade do Rio, acho que... Isso de novo. Aceitou. Né? Porque tinha muito aquele papo, eu sou contra, não sei o que. Quando chegou, eu falava, não tem que ser contra, agora faz. Pô, foi muito maneiro. Deixa eu dar um recadinho do nosso patrocinador que a gente continua o papo. Meu diretor, bota a Betano aqui, que eu gosto de ver a Betano aqui na tela, porque, patrocinador nosso, nossa querida Betano. Você clica no primeiro link aqui da descrição, entra na Betano, seu primeiro depósito, senão a gente vai dobrar o seu primeiro depósito para você, não perca essa oportunidade. Faz tua fezinha lá, segue o Perrone de Ogum, porque eu sempre dou as melhores dicas para você ganhar. Já postei em Jade Barbosa? Já. Já postei. Verdade. Eu fico até nervosa só de escutar. Já postei. Já postei em Diego Hipólito na Olimpíada? Já postei. Poxa, muito Mas já postei quando ele não ganhou. Viu, Diego Hipólito? Você deve me dever uns R$30 aí. Foi mais ou menos o que eu coloquei lá na época. Vou te cobrar esse negócio aí, Diego. Tá? Mas é isso aí, gente. E Jade, cara, quanta coisa você tá me contando que eu não tinha. Esse negócio da água, eu me fiquei... Porra. Que absurdo. Cara, como é que a gente pode imaginar um negócio desse no esporte profissional, né? Perto de uma Olimpíada e tal? Que coisa maluca. E esse negócio da tua não ida para 2012 também é inacreditável. Sim. Perdeu o Brasil. Quem perdeu foi o Brasil. Eu fiquei feliz com o resultado do Zanetti, né? Que na época foi a nossa primeira medalha, assim. Então, falei, de toda forma, a Olimpíada foi positiva para a ginástica, né? Assim, pensando de uma forma... E aí, como você volta em 2016 e vai bem, faz um bom papel, e agora nós estamos em 2023, e você está competindo e você ganhou medalha outro dia, eu acho que pode ser natural que surja na cabeça das pessoas o seguinte, vem cá, a Jade compete em outra Olimpíada? Eu não consegui ir para Tóquio também, né? Porque como a gente não classificou a equipe, foi a Rebeca e a Flávia, foram, né, as meninas. E aí eu fiquei, poxa, será que eu já me aposento? O que eu faço? Eu acho que... Será que eu tenho mais a doar? E você começa a se questionar, né? Também não tinha finalizado a faculdade. Falei, caramba, o que eu faço? O que eu posso ainda agregar ao esporte? E aí eu falei, tá tão perto de 2024. Tá tão perto, por que não? Né? E aí foi quando eu decidi que sim. Mais uma, vamos... E teu índice de trabalho, de rendimento, que evidentemente a gente não pode entender, só você... É suficiente? Você acha? Sim, você consegue sim. chegar? É porque, assim, ginástica tem que ser bem estratégico, né? Você, em cada aparelho, no primeiro dia de classificatória, competem 4 meninas, mas só conta nota de 3, então uma pode errar. Tá. Então, assim, não necessariamente todas as meninas têm que fazer os 4 aparelhos, mas você tem que ter uma equipe que se integre, né? 2 meninas podem fazer todos os aparelhos e as outras 2, cada uma faz 2 bons e aí faz a terceira nota, vamos dizer assim. E no dia da final, competem 3 e contam nota das 3, então não pode errar. Então, assim, dentro desse todo esse andamento da equipe, minhas notas ainda são boas. Posso muito fazer parte da equipe, só que a gente tem que classificar a equipe, que é esse ano. Quando? No Mundial de Setembro, na Bélgica. Ano passado. Sport TV, né? Sim. Eu até comentei, Rebeca e a Flávia na Olimpíada, né? Foi a minha primeira oportunidade.
Fiquei muito feliz também, mas esse Mundial é extremamente importante. A gente tem que classificar, porque aí dá para começar a sonhar com a Olimpíada, né? Porque se não classificar a equipe, como aconteceu em Tóquio, aí começa as seletivas para individualmente. E é muito pesado. E o que você, no teu sonho mais dourado, aquele que você tá sozinho, cara, só não tem ninguém vendo. Quando você sonha com o quê? Com a medalha? Eu sonho com uma medalha por equipe. Você ainda tem essa... Uma equipe. Eu acho que o Brasil merece muito uma medalha por equipe. Essa geração é extremamente talentosa. Muito talentosa. É melhor Rebeca, que a sua? Flávia... Ai, eu não faço... Poxa, gente... Não, porque é uma evolução. Eles têm um preparo, Sim. uma condição que vocês não tiveram. Talvez É vocês difícil, sejam tão bons ou melhores, mas vocês não tiveram a estrutura que você brigou para que eles tivessem. Eu fiz parte de uma geração muito talentosa, mas essa aqui talvez seja mais talentosa. Porque, Olha a expectativa aumentando. Já peguei para criar, já tô alimentando a expectativa. É porque assim... Já comprei caminha, puta que merda, eu já tô iludido, eu já vou torcer. Ano passado o Brasil ficou em quarto por equipe, por isso aqui. Então assim, ok, não tinha a Rússia, mas pelas notas, assim, era possível, mesmo com Rússia, a gente ainda ter uma ótima classificação. Então acredito que num cenário mágico, que tudo esteja bem, a gente esteja num dia legal, porque esporte assim, é de dia também, né? Sim. É muito possível. Então, gostaria de ainda mais no esporte de trabalhar vocês, que é um para negócio isso. que você tá ali, você e o aparelho. Pô, se você tossir, você perde. Não tem... É muito possível que também até os outros favoritos errem. Porque Sim. É super comum. É real. É Isso. super fácil. Porque a gente fala que a competição é de quem aguenta mentalmente. É claro que tem o treinamento físico, porque são muitos dias de competição. Aí você não tem que estar pronta só para o primeiro dia, você tem que estar pronta para todos. Claro. E o último dia você está bem cansado. Mas a cabeça, né, como diz o meu treinador, é o motorista, né? Se a Qual é o nome cabeça da não menina tiver... que saiu dessa Olimpíada aqui, que não aguentou? Simone Biles. Simone Biles. Você entendeu ela? Porque teve muita gente falando que aquilo foi um ato que mostra que ela não está preparada, não sei o quê. Eu defendi que aquela menina tinha todo o direito e de ter muita coragem para falar assim, dá licença, eu preciso ser feliz, eu não estou feliz aqui, eu não estou legal, eu vou sair. Eu acho do caralho quando a pessoa consegue fazer isso. Como é que você interpretou? Ela sinalizou algo que ninguém teve coragem, né? Porque ela usou de todo o nível ginástico, né, e visibilidade que ela tinha para sinalizar algo que é extremamente importante na vida das pessoas, não só no esporte. E principalmente no esporte, as pessoas acham que você tem que aguentar a todo custo. Peraí, até que custo? Que vai levar minha saúde? Que depois dali eu não vou fazer nada? Que eu tenha a chance de me machucar e fique com algo para sempre? Porque assim, no momento que a Simone estava ali, ela tinha panes no meio dos exercícios, que é quando assim, por exemplo, eu quero fazer um duplo mortal. Só que em vez de girar 2, às vezes ela girava 3, vamos supor assim. E aí você, às vezes, não tem altura suficiente, ou você abre o exercício, abre o que a gente faz é quando você finaliza o exercício, você pode cair de cabeça, porque você não sabe onde você está. Então ela tinha panes no meio dos exercícios, que aconteceu no meio da competição. Ela teve uma pane. A sorte é que ela chegou em pé com saúde. Porque ela podia ter machucado outra coisa. Porque a dificuldade é de você sinalizar que é uma, como se configurasse uma lesão. Não é física. Sim, não tô legal, não tô conseguindo. Né? Assim, eu digo lesão porque os treinadores entendem essa linguagem, né? Sim. Mas as pessoas não conseguem ver, né? Entender, sentir que a outra pessoa não tá legal. Então, assim, eu achei extremamente importante que ela fez isso. Ela foi o nome da Olimpíada, não tinha mais Phelps, não tinha mais Bolt. Verdade. Ela foi o nome. Qualquer propaganda da Olimpíada era Simone. Ela fez propaganda para inúmeros patrocinadores, não só pessoais, mas da Confederação Americana. É muita pressão. E ainda tinha um agravante dela. Ela criou muitos elementos dentro da ginástica. Então ela tem bios 1, 2, 3... Que nem a Daiane dos Santos, ela tem dos Santos 1 e 2, ela tinha inúmeros bios. E ela aprendeu isso tudo em pouco tempo. Então imagina assim, que nem você estava se preparando para uma prova no colégio, imagina se você pegar tudo que você aprendeu, não for estudando durante o ano, pegar toda aquela matéria para aprende num período curto, não está fixo aquilo ali ainda. E ela aprendeu muita coisa, coisas que ela inventou, que quase gente do masculino não fazia, e ela fazia. Então, assim, é normal que fique um pouco, assim, não tão ajustado, né? E esses problemas apareceram na hora, né? Desses não ajustes. Eu acho que é muito fácil para a pessoa pegar o microfone e ficar julgando.
ela isso, ela aquilo. Falou, irmão, Eu achei tu já importantíssimo. disputou uma Olimpíada, tu sabe como é que é? Tu não sabe como é que é. Ela não precisa provar mais nada pra ninguém, ela já é um fenômeno. Eu já tinha tudo. Porra, para. E ela ainda quis Se ela não continuar tá bem, competindo. segue a vida, ué. E ela falou assim, foi muito legal, porque ela, durante a Olimpíada, ela falou assim, nossa, eu não imaginava que as pessoas se importavam tanto com a Simone. Porque na minha cabeça as pessoas só se importavam com a Simone Biles. Como ela era uma promessa desde muito jovem, já existe uma expectativa toda da seleção em cima dela, que não parecia que não queriam saber da Simone. Como é que você tá? Como é que foi? Dormiu bem? Ela era tipo uma máquina que tinha que estar sempre funcionando perfeitamente bem, porque ela fazia uma diferença enorme dentro da equipe americana. E aí chega uma hora que ela teve que ter muita coragem e conseguiu falar, né? Que isso é assim, mais importante. Faz parte. Você é uma pessoa que briga, já deu para perceber pelo que você conta, você briga pelo aquilo que você acredita e tal. Eu tenho uma briga em relação aos esportes amadores, que eles chamam, que eu acho até um termo meio esquisito. Porra, amador, tu é amadora, né? porra. É difícil, É que né? o patrocínio e tal, mas assim, amador que eu acho que eles querem dizer, eu entendo, é no sentido de não ter a estrutura Isso, ainda uma desejada. estrutura mas, que- porra, é meio, né, um termo assim, esporte fica, amador. poxa, Porra, amador. Esporte olímpico. Esporte olímpico, vai. Pelo porra. menos. Né? Mas tem uma coisa que a imprensa faz muito, que me irrita e que poucos atletas falam, que é uma sacanagem. Que é assim, você vai lá e chega lá na Olimpíada e é destaque do Brasil. E aí a gente tem orgulho de você. E a gente mostrar a Jade. Mostrar pro Brasil, entrevistar a Jade, mostrar, falar, gente, olha só, nossa menina e tal. É maneiro, né? Só que nessa hora, quando termina a matéria, todo jornalista termina e fala assim, é lamentável que no Brasil não haja apoio para esses esportes. É lamentável que não haja o patrocínio. E quando tem, eles não mostram. E não falam, e filmam a sua cara e tiram o patrocínio. Isso é muito duro. Isso é uma pra hipocrisia. gente. É muito duro, porque você imagina, existem muitos atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, que não têm oportunidade, não têm patrocínio ainda. Então, assim, não é só ter a medalha, é gostarem do seu perfil, é entenderem que aquilo funciona para a marca. Se a pessoa te escolheu, cara, você queria botar aqui, né, se pudesse, né? Porra. E aí quando chega Você tem que na dar hora, retorno pra ela. não acontece. Poxa, você vai num programa, às vezes as pessoas não deixam você usar camiseta. Aí você fala, olha, infelizmente não vou poder ir ao programa, porque preciso estar, né? Porque Claro que te faz apoia. parte da nossa família, porque Claro. me apoia. Né? Então é algo que a gente realmente briga muito, briga até hoje. Até dentro, como que funciona na Olimpíada, você não pode usar seus patrocínios individuais. Sim. Né? Tem toda aquela regra que eu também entendo, que são os patrocinadores da Olimpíada. Mas dentro disso tudo, você tem que equilibrar ali o que você vai fazer, né? É porque um Pra dar atleta com problema visibilidade. financeiro, ele não rende. Ele tem problema em casa. Ele Não tem tem que estar como. tranquilo. Eu estava vendo, eu não sei a porcentagem certa, mas uma porcentagem alta de atletas eram motoristas de aplicativo que estavam presentes na Olimpíada. Eram motoristas de aplicativo Ou também. seja, no segundo emprego dele. Então você vê assim, como é que essa pessoa se alimenta bem? Tem o horário de descanso, consegue treinar essa quantidade de horas e ainda dirigir um carro. Né? Então eu fiquei assim até horrorizada, porque eu não fazia ideia, né? Claro. Porque assim, dentre todas as dificuldades da minha carreira, hoje eu estou numa estrutura muito privilegiada dentro do esporte. Né? A minha modalidade, graças a Deus, chegou no nível que a gente tem um centro de treinamento, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente tem um trabalho individualizado, que a gente tem dinheiro para competir, que a gente tem um Colan, porque não é barato. Né? Porque antes a gente fazia vaquinha, a gente fazia apresentação na frente do sinal para conseguir ter as coisas. Né? Então, assim, é uma situação bem chata que a gente gostaria... É uma hipocrisia, né? Porque a pessoa, a mesma empresa que está cobrando que deem apoio a vocês é a empresa que está boicotando o apoio. Aí você fala, porra, pera, vamos parar de ser hipócrita, gente. Como é que o atleta fica, né, nessa saia justa, né? Porque você tem um compromisso, né, com as pessoas que te apoiam. Claro, é surreal isso. A gente cobra... É aquela oportunidade que você quer, né? Não, como Tipo, se o governo tivesse que te dar tudo. Poxa, se a iniciativa privada pode te dar... Pode te proporcionar. Né? Eu fiz uma campanha que, obviamente, meus colegas jornalistas não abraçaram durante a Olimpíada dessa última, que foi o seguinte, eu soltei, muita gente apoiou, mas os meus colegas que são influentes, jornalistas e tal, eles não quiseram apoiar, porque tocava exatamente nesse ponto. Sim. Eu fiz uma campanha que era assim, eu juntava o Instagram de todos os atletas olímpicos e publicava no Twitter e no Instagram o link de todos eles. E ficava espalhando, falava, gente, espalha, porque se você der 300, 400 mil seguidores para esse cara, vai mudar a vida dele. ele vai ganhar dinheiro de outra maneira. Vai mudar ele a não vida. precisa da televisão mais mostrar o patrocinador. Ele mostra o patrocinador. Ele pode ter oportunidade, né? Só que é difícil para as pessoas entenderem isso.
Eu acho que seria um movimento muito legal se todo mundo abraçasse e falasse assim, gente, olha só, aqui estão os últimos, sei lá, 50 atletas brasileiros. Vamos seguir todo mundo? Se todo mundo seguir, esses caras vão ganhar dinheiro pra cacete com publicidade. E acabou o problema. Ele vai poder ter uma organização para treinar de uma Entendeu? forma melhor. A gente vai melhorar o nosso resultado e a gente vai apoiar quem a gente realmente... Pô, o menino do Remo, qual é o nome dele? Isaquias. Canoagem. O Isaquias tem que ir lá na televisão e falar, não, veja bem, porque eu tenho esse patrocínio, esse aqui eu não tenho. O Isaquias, o cara ganhou... Meu irmão, não é possível. Quantas medalhas, né? Não é possível que esse cara precise de alguma coisa. Não é possível. Não é possível que você, os Hipólito, não é possível que vocês precisem de alguma coisa. Entendeu? Vocês são heróis no que vocês fazem, ídolos nacionais. O Brasil inteiro para chorar por vocês, torcer por vocês. E isso não tem valor, de repente, do dia para noite, porque a porra da imprensa vai ou não colocar o teu boné. Ah, peraí. E é duro também porque o atleta depende até do estado que ele treina. Então, quem treina no Rio de Janeiro e São Paulo tem mais visibilidade. Pois é. Do que os outros estados. Então, assim, você depende de inúmeros fatores. Né? E, por exemplo, o Zanetti foi campeão olímpico em 2012 e em 2016 ele ficou com a prata. Aí eu lembro que a gente estava lá na Vila, comecei a pesquisar. Aí saiu uma matéria assim, Zanetti perde ouro e fica com a prata. Caraca, o Zanetti não perdeu o ouro, ele ganhou a prata. Perdeu o ouro. Tem 8 anos que esse cara tá entre os 3 melhores do mundo. Falei, como é difícil, porque assim, quando você é medalhista mundial, você vira referência. E é muito difícil, porque você não sabe pra onde ir. Os outros que vêm, assim, é muito difícil você ficar tantos anos. Sim, você vira o alvo, todo mundo quer te bater, claro. É mais fácil para os outros, né, buscarem um limite de onde querem ir. Pô, a série do Zanetti sai de 6 e 6. Poxa, se eu fizer esse elemento, se eu fizer daqui a pouco, eu chego pertinho da nota de partida dele, é só melhorar. Você tem a referência. Como me apresentar, que eu vou tirar uma nota muito próxima. Se ele estiver num dia ruim, eu vou lá e... Caramba, 8 anos o cara sendo a melhor referência de tudo. Mudou até tecnicamente a ginástica, porque... Não sei se você já percebeu, quando o Zanetti faz a argola, quando ele faz o Cristo, antes os meninos seguravam o Cristo com a argola assim. O Zanetti abre os dedos, fica só apoiado assim na argola, para ele mostrar que não está quebrado o punho, porque aqui você pode segurar a argola aqui, né? Que é diferente de segurar aqui. Então ele mudou até o jeito que as pessoas fazem o aparelho. Números, cara. Então, poxa, olha que frase, né? Mas infelizmente eu tenho essa briga com os meus colegas, com a imprensa de maneira geral, de falar, cara, vocês tratam errado o esporte, o atleta, não tem um pingo de participação. E eu lamento muito porque, assim, eu sempre digo isso em relação à seleção de futebol, que é onde eu atuo mais, é o futebol. Eu não estou aqui para... Eu estou para analisar. Claro que no teu caso eu não posso, porque eu não entendo, mas futebol eu estou aqui para analisar, eu estou aqui para avaliar, para entrevistar, para fazer mesmo. Mas se eu puder ajudar, por que não? Sim. Não, porque você está do outro lado. Não tô, cara. Eu não tô, não tem outro lado. É todo mundo brasileiro torcendo pelo mesmo objetivo dentro de uma mesma coisa. Eu não tô do outro lado da Jade. Eu tô do lado da Jade. Se a Jade ganhar, eu fico feliz. Se eu puder ajudar a Jade, eu vou ajudar. Eu vou omitir alguma notícia? Não. Eu vou mentir a notícia? Não, mas claro. Entre dar o copo meio cheio e meio vazio, por que é que eu vou dar o copo meio vazio? Por que é que eu não vou valorizar? Por que eu faço questão de judiar do Neymar, por exemplo? O Neymar tá machucado. Por que eu faço isso? Por que eu não tô ali falando, vamos, Ney, vamos lá, cara? Principalmente quando a lesão é muito dura pro atleta. Né? Porra, o cara não poder fazer, sabe, numa Copa, de novo, o Neymar, coitado. Olha... Aí eu não entendo, esse é meu ponto, assim, você como atleta falando isso me dá até mais vontade de continuar fazendo, de falar, poxa, por que eu tô contra? Por que quando ganhar, eu não posso ter o prazer de dizer nós ganhamos? Eu quero dizer isso. Poxa, tá pelo seu país. Eu quero dizer isso. Eu não quero dizer a seleção do Tite. Não, é a minha. Eu sou brasileiro, é a minha seleção. Né? E parece que a imprensa não tem essa vontade de fazer parte, de estar com vocês para na hora do título falar, tamo junto, a gente se ajudou. E eu acho isso uma merda, porque o patriotismo no Brasil é muito baixo, né? Até para essas coisas a gente parece não perceber que, porra, são nossos, irmãos. Vai tocar o hino do Brasil, não vai tocar o hino da Jade, não. Gente, escutar o hino do Brasil em cima do pódio é assim, uma das coisas mais especiais. Aqui no Pan-Americano, ouvir as pessoas, depois da Olimpíada também, cantando, gritando. Cara, é uma coisa assim que eu nunca imaginei viver tão intensamente, né? Então, assim, poxa, quando isso acontece, pensa que, né? Poxa, seu imposto foi para aquilo ali, ajudou, fez parte, né? Você tá ali, embaixo da bandeira, né? Já de ser atleta é ter o direito de viver coisas pelas quais o maior milionário do planeta não pode pagar. Esse é o grande barato de vocês. Vocês vivem coisas que não tem como o dinheiro pagar.
E por isso vocês são especiais. Por isso que a gente trata o atleta como ídolo e tal, porque vocês têm uma capacidade dentro de um esporte, e eu falo isso sempre no futebol. Uma vez eu estava brincando com o Edmundo, e o Cuca estava o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, e a gente falou, não, o melhor dia da minha vida foi o dia do nascimento da minha filha. Dizer que eu falei assim, engraçado, eu trocava a minha vida inteira para ser o Cuca nos 10 minutos depois que ele ganhou a Libertadores pelo Atlético Mineiro. Nossa senhora, imagina. Aí o cara falou assim, você tá maluco? Eu falei assim, não. Aí o Edmundo, que foi jogador, falou, ele não tá maluco, não. Eu sei o que é os 10 minutos depois que eu ganhei o título. Eu entendo. Aí eu falo, tá vendo? A gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber o que é subir num pódio e falar assim, neste momento, o meu país está sorrindo e orgulhoso porque eu entreguei isso. Caraca, qual é o preço disso, gente? Não tem... não dá pra dimensionar. Assim, eu lembro até depois da minha primeira medalha mundial, a minha treinadora... Assim, a gente não tinha, assim, o celular, né? Não era tão fácil, não tinha internet, assim. Sim. E aí a minha treinadora, na época, foi, toma, pega meu celular, liga pra quem você quiser, né? Claro, eu falei com a minha família. Mas depois liguei para os meus treinadores, assim, que te ajudaram. Que foram da minha base, né? Falei, cara, obrigada, porque foi realmente quem, né? Fez a base ali para que eu pudesse estar vivendo aquilo. E assim, foi como você disse, esse tempo depois você quer compartilhar com as pessoas que você mais ama, que fizeram parte daquilo, que insistiram quando você não acreditava mais. Sim. Né? Então, eu digo assim, o esporte, ele muda vidas e mudou a minha. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de influenciar uma criança a praticar esporte, eu ando na praia. Se eu vejo uma criança que tem um biotipo de ginástica, eu falo, vamos fazer um teste lá no Flamengo. Ué, por que não? E eu levo. Assim, porque eu sei que vai fazer diferença para aquela criança, para aquela família. Você acha que eu tenho o biotipo da ginástica? Porque experiência eu tenho. Sim. Né? Já passei por isso, agora biotipo talvez não. Lá no Flamengo a gente tem turma para adultos que tem até gente com até 60 anos. Sim, mas adulto obeso não. Não, mas quem falou isso? Não dá pra pessoa obesa fazer ginástica. Mas você começa com os alongamentos e conforme você vai no seu limite. Já de meu limite é 0. Eu vou pegar argola. Sabe o que eu vou fazer com a argola? A argola pra mim é Dunkin' Donuts, eu como. Ô Jade, no final dessa história, você vive uma última fase agora nova, você vira musa. Musa? Olha o que aconteceu comigo, você vira musa na internet, começa a falar, olha como a Jade está bonita e tal, não sei o que. Você aproveita isso ou ignora? Você aproveita isso financeiramente e tal? Aconteceu quando eu era mais jovem, né? Uhum. Assim, quando o Instagram começou, acho que foi 2012, se eu não me engano, o Instagram meio que deu uma bomba. Estourou? Um pouquinho. Começou assim, que eu lembro que começou a sair umas coisas, nossa, Jade de biquíni, Jade na internet, assim... A pessoa ficou surpresa, porque a gente conhecia criança, e de repente você virou uma mulher, caraca. A pessoa falava, caraca, o que aconteceu? E assim, eu tentei pensar que aquilo ali era uma fase, como você disse, eu cresci, as pessoas estavam me vendo com outros olhos, porque eu não queria ficar realmente rotulada, né, assim, porque às vezes fazem isso, né? Você não se vê assim e as pessoas acabam te vendo. Então eu falei assim, mas talvez se eu não criar muito, não der tanta importância, daqui a pouco isso passa, como outras coisas. Por exemplo, assim, na época do PAN, quando eu fiquei conhecida, que eu falei do meu Orkut, que virou uma página de recados, falavam assim da minha mãe, tipo... começaram a conversar e eu meio que apagava, porque eu não conseguia ler as coisas que meus amigos realmente me mandavam. Aí falaram assim, para de apagar, por isso que sua mãe morreu, porque você é um palavrão. E aí eu ficava horrorizada. E eu tinha percebido que, eu falei, naquela época, eu falei, se eu não responder, talvez passe. E realmente, depois faz uma fumaça, vai passando. E aí eu tentei lidar com essa situação dessa forma. Eu falei, é passageiro, daqui a pouco as pessoas se acostumam com a Jade de 21 anos, a Jade de 25. Não queria que me vestissem de musa porque eu sou atleta. Então você não ganha dinheiro com isso, você não usa isso a seu favor? Não, embora você sabe que você possa, né? Porque você faz, eu vou ser a musinha aqui na rede social e vou ganhar uma grana. Você não usa isso, você deixa lá, beleza, quer falar, fala. Um elogio, então me lembro e tal, e vou continuar. Tanto que no ano da Olimpíada de 2016 falaram que eu ia sair na Playboy. E nem tinham me contactado. E se tivessem te contactado? Eu não sei, porque... assim, mas era pra sair... Playboy, olha a oportunidade. Era pra sair na revista do mês da Olimpíada. Não faz sentido. Tipo, eu falei, gente... E era no último dia da seletiva
para a seleção. Era a minha última avaliação para a seleção. E eu recebendo um monte de mensagem no meu telefone. Já, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Totalmente mentira, não tinha nada. Nada, não tinham nem me contactado. Eu falei, caramba, o que é isso? Aí eu ligando para psicólogo. Não, é porque, Pai, pelo amor de Deus! Hoje em dia basta uma pessoa falar, eu virar pro Rodrigo e falar, Gente, Rodrigo, que isso? a Jade tá namorando com o Gabigol. Nossa, meu Deus. O Rodrigo vai lá, solta isso no WhatsApp, em 2 horas você tá namorando com o Gabigol e você nem sabe quem Nem é, sei. você nem conhece o Gabigol. Caramba, aconteceu. Entendeu? Hoje é assim, hoje as coisas são assim, infelizmente. E assim, poderia ter sido muito ruim para mim se eu não tivesse preparada psicologicamente, né? Assim, não tivesse com certeza do que eu queria naquele momento. Eu falei assim, cara, de forma alguma, nem me contactaram. Eu achei isso assim, pô, nem me perguntaram, né? Já. Meio over, Mas né? eu acho que também a vida pública, né, que acaba acontecendo, tem coisas que a gente acaba passando e tem que aprender a lidar. Né? Foi mais um obstáculo que a gente passou. E aí, depois disso, a gente fica relembrando, fala, caramba. E Jade, qual é o pior e o melhor momento da sua carreira? Você consegue... Nossa. Eu posso colocar minhas medalhas como melhores momentos, assim. Não tem uma medalha que você fala, pô, essa aqui é especial. Aqui... Por exemplo, a minha primeira medalha individual geral no Mundial foi tipo mágico, assim. Eu falei, cara, mas eu tinha um pouco de pressão de saber que era algo que eu tinha que conquistar, sabe, pela seleção. Então, assim, eu falei assim, não fiz mais que minha obrigação na cabeça, né? Assim, sabe, aquele pensamento que você... mundial, adolescente, 16 anos. Já você se cobra nesse nível. Era assim. Mas então, você não às é mais vezes, assim hoje agora. Não, então, aí eu não curti como eu poderia ter curtido, né? Na minha segunda medalha, que foi em 2010, que todo mundo falava, você não vai voltar a fazer ginástica. Não tem jeito. Eu treinava um dia com uma mão, outro dia com as duas mãos. Um dia com uma mão, outro dia com as duas mãos. Meu Deus. Eu tinha que provar pra mim conseguir fazer ginástica de novo, né? Então, acho que aquela medalha, assim, foi sensacional, que eu provei pra mim. Olha aqui, de novo. Treinando um dia com uma mão, com dois, e todos os médicos falando, não... Voltei de um dia com aquela medalha, eu falei, cara, eu posso. E eu realmente posso. Acho que esses momentos foram extremamente importantes, assim. E o pior? É difícil o pior, né? Tem um draminha na sua vida, claro. Ué. Não, tem inúmeros. Tem inúmeros, mas é que fica muito diluído entre as conquistas. Eu acho que a gente mesmo vai esquecendo aos poucos, né? Você esqueceu, tá ótimo. Mas assim... É isso que você paga a terapia. Né? Nossa, psiquiatra, tudo. Mas eu acho que o mais difícil é ter que provar para as pessoas que da própria modalidade que você pode ainda, né? Falam, a Jade não tem mais chance, sabe? Porque às vezes o que você quer é só o carinho, né, dessas pessoas, porque são sua família. Então acho que assim, teve momentos que eu não tive esse carinho. E aí eu sentia que eu estava sozinha, sabe? Sendo que, como a gente conversou, né? Eu fiz parte da história da ginástica, né? Porque, assim, lesão você dá um jeito. Eu vou no médico, faço fisioterapia, né? E tudo. E, assim, você perder aquela motivação pelo esporte e ter que encontrar ela dentro de tudo, acho que foi o mais difícil, assim, dentro de todos esses anos da carreira. Eu adorei. Ela é muito simpática, ela é um amor e forte, cara, decidida. Que maneiro, que legal conversar com você, cara. Obrigada. Adorei ter te conhecido. Ótimo dia para ir no feliz com o Outback, hein? convite. Tem contato, porque isso aqui surgiu. Eu quase não vou, cara. Eu falei, A gente chegou no Outback lá para ter uma reunião com o pessoal do estúdio, que na hora que a gente chegou, a gente nem sentou, né? A gente tava em pé ali. Eu olhei naquele cantinho e falei, se eu conheço aquela menina, ela tá de cabeça baixa no celular. Foi na fila, né? Esperando ali, né? Você tava sentado na fila. Eu falei, Rodrigo, é a Jade. Aí ele falou assim, é. Aí eu falei, eu preciso levar ela no programa. Obrigada por... Aí ele é meu produtor, né? Ele falou, vou lá. Eu falei, então vai. Então vai que... Pra gente é muito importante ter um espaço pra poder falar abertamente sobre as coisas. É ridículo não ter. Eu fico assim... É ridículo. Agora, Você fala para todos os seus atletas olímpicos, para todos eles que disputam em alto nível pelo Brasil e tal, você fala para eles que qualquer um deles que quiser, é só mandar uma mensagem que a gente faz. Sim, eu tenho o Nori, o Diego, Todos eles. a Dani, a Não, Daiane. todos eles. É uma honra pra gente receber aqui heróis nacionais, ídolos do Brasil como você, que fizeram alguma coisa de fato pelo Brasil. Olha só, Jade, eu recebo político aqui. Eu falei, Por que eu não vou você receber? decidiu? Por que eu não vou receber os nossos verdadeiros? como é que né? você decidiu investir no podcast?
Eu fazia de futebol, né? E aí chegou uma época que eu falei assim, poxa, mas eu queria conversar sobre futebol com quem não é do futebol. Aí eu falei, mas que engraçado, porque a conversa tá indo para um caminho que dá para falar de tudo. Sim. E assim, eu não tô dando a minha opinião muito, eu quero ouvir a história dela, eu quero... Aí eu comecei a gostar já de aprender coisas que eu não sei. O grande barato para mim foi isso. Quando eu comecei a descobrir que eu podia convidar qualquer pessoa, eu falei assim, tem gente que vai dar muita audiência, tem gente que não vai, tem gente que vai gerar um corte, tem gente que é polêmica, tem gente que não é. Mas, cara, no final do ano, por exemplo, ano passado, foram 120 entrevistas, só aqui no estúdio. Em São Paulo, também em Porto Alegre, a gente fez algumas, mas 120 entrevistas. Pô, Jade, quando é que na minha vida eu ia sentar com o ministro de infraestrutura e por 2 horas entender o que é infraestrutura no Brasil? Quando é que eu vou sentar? Eu sentei com o presidente Bolsonaro, eu sentei com o Ciro Gomes, eu sentei com todos os candidatos à presidência. Aí quando você termina, você fala, cara, quando na minha vida eu achei que eu ia poder durante 2, 3 horas aprender o que esses caras têm para mim. É muito grande, cara, porque a gente fica limitado ao nosso meio. Sim, imagina né? A gente fica ali muito para trabalhar, para vencer, a gente foca muito aqui. E de repente senta aqui hoje de manhã, vem uma vidente aqui. Eu não sei como é que funciona uma vidente. E depois disso você ficou pensando assim, caramba, como é que eu não fazia isso antes? Teve essa questão de realização? Sim. Não, eu acho que para você entrevistar qualquer tipo de pessoa, eu acho que é uma dose de maturidade. Sim, que talvez eu não vai tivesse. adquirindo ao longo da carreira, né? Você tem que entender que tem coisa que você não pode falar, que você não pode responder, tem assunto que você não pode... Você não pode dar a tua opinião, porque você não Isso pode. que eu ia perguntar, como que faz pra você ser imparcial e não dar a sua opinião? Eu vou te falar, eu não me omito de dar não, mas eu tento assim, ó, o meu tratamento com você vai ser igual com todos, né? No caso de política especialmente, que são... Sim. Mas eu vou votar naquele, e eu não vou precisar esconder de vocês. Pra mim não tem problema nenhum. Se você souber lidar com isso, não tem problema. Se você não souber, não venha. Não tô nem aí. Entendeu? Eu acho que democracia é entender isso. Agora, é difícil você... Porque o que eu falo para as pessoas da cobrança é assim, fala assim, eu entrevistei o Bolsonaro do mesmo jeito que eu entrevistei o Ciro, a Simone Tebet. Sim. Então, foi igual. Eu brinquei com todos, eu ri com todos. Foi descontraído com todo mundo? Foi. Então tá feito o meu papel. Se você não gostou, o problema é seu. Mas eu fiz com todos. Sim. Então, aí são outros 500. Mas é difícil. A parte do político, por exemplo, eu tenho vontade de mandar vários políticos que estão aqui na minha frente pra puta que eu pariu. Eu sei que o cara tá mentindo, pô. Eu sei que o cara é bandido. E teve alguma coisa assim que você falou, caraca, eu não fazia ideia de que era isso tudo? Muita coisa. De conhecimento, assim mesmo. Você tá me contando um monte de coisa que eu não fazia ideia que era assim. Você sabia que a medalha da Daniela Hipólito, a primeira do Mundial da Ginástica, ela não tinha dinheiro para ir pro Mundial e foi o Fenômeno que pagou a viagem dela? Foi o telefone de quem? Fala que o teu telefone tá tocando, tá? Não. Não. Mas não é o meu, não. Nem o dela também. Não tem nenhum tá dos dois paradinho. tocando, não. Tá parado. Bota mais pra cá pra ver se é isso. O meu também não. Melhorou? Será que eu tô batendo muito na minha Tinha blusa? alguma coisa dando interferência, não sei. Aí foi ele que proporcionou a gente viver esse momento. O Ronaldo Fenômeno pagou pra... A passagem da Daniela Hipólito para competir o Mundial, que ela ganhou a primeira medalha da ginástica. Gordo, eu te amo tanto, cara. Eu te amo tanto, Ronaldo, que dá até dói. Legal, né? Eu adoro o Ronaldo. Ele uma vez foi ao Flamengo, extremamente simpático, atencioso. Não, ele é um Eu fenômeno. fiquei, um fenômeno. sim. E a gente sempre agradece, né? Porque foi alguém que acreditou. Mas é uma merda, né? Tipo, o Ronaldo tem que dar o dinheiro, porra, pra gente ganhar uma medalha internacional. Mas isso foi em 2000, né? Tem bastante tempo. Hoje em dia a gente tem outras formas, né? Jade, você é boa de pergunta. Quer fazer o programa comigo, Jade? Sim. Quer virar podcast? Você vem aqui para se apresentar o Cara Tapa junto comigo e a gente eu sou entrevistando pessoas. Eu sou extremamente curiosa. Você é curiosa? Eu também sou. Eu sou, Eu falo pra eu brinco com o Rodrigo. Eu falo, com todo Rodrigo, mundo. traz qualquer pessoa aqui que seja muito especialista em alguma coisa que eu não saiba, que eu gosto. Que isso, né? O dia que vier alguém de ufologia aqui, eu adoro ET. Jesus, ainda mais agora com todas essas eu vou questões. ficar 1 hora eu vou ficar 3 horas com o cara aqui, porque eu sou louco por essa porra. Eu acredito em ET, nessa merda toda. Eu vou ficar 3 horas aqui com o cara ouvindo. Essa parte é muito legal. Jade, você me contou coisa aqui que eu aprendi pra caralho. Tipo, eu nunca imaginei que fosse assim na ginástica, das coisas que você contou.
dessa russa, o drama do contrato, do uniforme. Isso é muito legal, cara. Até quando você falou do uniforme, ano passado eu tive a oportunidade de desenhar os colãs da seleção. Então as meninas competiram no Mundial e eu pude também fazer essa parte dos uniformes. Então, E virou designer ela, gente. É que a minha primeira faculdade eu fiz design e não consegui completar por causa da Rio 2016, né? Você gosta disso? Aí eu me formei em marketing agora. Aí entrei, também faço gestão de pessoas, uma pós, né? Tô tentando puxar por um lado. Mas meu pai é arquiteto, meu irmão também é designer. Então minha família... Você tá preparadinha pra parar, hein? Ginasta, musa. Olha, barra. Você tá se preparando pra parar. Você tá se preparando pro que você vai fazer depois. Eu sei que tá perto. Mas você quer fazer o quê depois, se você puder escolher? Eu queria continuar agregando ao esporte. Sim. Sim, porque eu acredito que eu tenho experiência de ginásio, mas ainda não tenho formação. Então, estou descobrindo o que eu gosto. Gosto da parte do uniforme. Gosto muito de gestão, adoro trabalhar com criança. Não, eu gosto muito de dar treino. Mas, assim, não sei se faria isso, sim, pro resto da vida, né? Talvez... Presidente da federação. Quem sabe? Gosta, Quem sabe, da confederação. Gosto porque sabe o que quer, briga, peitou, sabe o que precisa. Sim, mas como eu não sei falei... quem é o presidente da federação, o senhor vai cair. Mas, como você disse, é uma questão de maturidade, né? Você tem que adquirir, não pode chegar empurrando a porta com o pé, porque você não vai fazer bem feito. Vai dar merda. Então, assim, não sei, talvez começar pequenos passos e depois descobrir, porque eu acho que todos os atletas que foram extremamente importantes no esporte têm que dar continuidade de alguma forma, influenciando as novas gerações e também manter o legado. Porque se você deixar, vai embora. Tudo que você construiu com seus amigos, com suor, vai embora. Não, a condição de ídolo é uma condição que tem que ser Por tratada exemplo, de forma especial. o tênis, depois que o Guga foi, você fica meio que... Cadê o outro? Você fica assim, querendo mais, porque a nova geração quer competir, quer ter competição, quer ter... E aí, como é que faz isso? Como é que você administra isso? O futebol vai sozinho, e o resto? Então, é isso que eu me preocupo, assim, gostaria de poder continuar agregando o esporte. Vamos fazer um dia vocês quatro? Vamos, Já pensou eu falo que desenho maravilhoso, os quatro daquela... Vai ter umas conversas, vou ficar com vergonha até, né? É bom, porque um conta os podres do outro. Porque a gente fala assim, tipo, lembra aquele dia que a gente comprou chocolate, aí o treinador pegou, aí não sei o quê? Porque as meninas até... que a gente não podia levar comida, né, pra competição, só que a gente não podia comer as coisas direito, né? Aí as meninas botavam leite condensado dentro do shampoo e do condicionador, do vidro, pra ter um lugar pra esconder, né? A Daiane e a... Acho que é a geração da Dani, não sei direito, assim, quais foram as meninas. Mas assim, você tem que ser criativo, Alguém né? tomou banho com leite condensado. Eu tenho certeza que teve um idiota. Eu tenho certeza que alguém fez isso. Não, você acha que ninguém vai cuidar do seu... Pô, foram meses lavando shampoo e condicionador pra ser gosto, pra você conseguir... É verdade, porque tem que tirar o gosto de você. Pra não ficar o leite Mas condensado... você sofre pra fazer dieta, essas coisas? Você é comilona? Não, você é tranquila. Não, sou tranquila. Desde que melhorou esse sistema, pra mim ficou ótimo, assim. Porque tem atleta que sofre uma barbaridade. Muito. Eu, por exemplo, na minha condição de ginasta, Só que, assim, eu a tenho que gente tomar tinha... Ozempic, entendeu? É Não, uma a gente loucura. tem o doping que é muito reforçado, né? A gente não pode... Por exemplo, a gente tá com dor de cabeça, tem que ligar pro médico e perguntar, olha, eu posso tomar isso? Ou então já tem remédios que são indicados caso você sinta alguma coisa. não pode tomar o que você Eu não posso tomar nada. Tipo, qualquer remédio de nariz, aquele assim, não pode. A única coisa que você pode usar é rinossoro. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não pode mesmo. Você, assim, tudo tem que perguntar pro médico. Então, a gente nem inventa de usar, sei lá, uma pasta de dente diferente, uns negócios assim. Você tem que ter nesse nível? Um padrão, porque a gente fica com muito medo. Por exemplo, assim, quando eu tinha 17 anos... o doping chegou na minha escola para fazer a equipe, né? Para fazer um exame. Porque tem atletas que são monitorados, assim. Mesmo. Então é surpresa. Não é que, cheguei na competição, vamos fazer xixi aqui e tal. Não. Cara, me falaram que tem um negócio desse no tênis. Que o tênis tem uma corte, mas o tênis não é com o doping. O tênis é atrás de venda de resultado. Aí eles falaram que quando você vai jogar os Grand Slam, que chama? Grand Slam, Sim, isso, aham. É? Grand Slam? Acho que é grande. Quando você vai jogar o Grand Slam, você assina um termo que tem uma Responsabilidade. entidadezinha... Não, tem uma entidadezinha paralela ao tênis ali, que essa entidade passa a ter o direito de chegar em você. Vamos supor que você joga tênis. Aí você está jogando o Grand Slam. A qualquer momento eu posso chegar, bater na porta do seu hotel e falar, Jade, seu celular. Para rastrear caso você tenha... Imediatamente você me entrega o celular, ele vai ficar ver se horas você não comigo vendeu. e eu vou conferir tudo o que eu quiser no seu celular. Meu Cara, é uma dose de invasão de Deus. privacidade considerável.
Mas é isso. E depois de Talvez- algumas horas eles te chamam, te fazem algumas perguntas e te devolvem. Ou, se você tiver alguma coisa errada, eles te banem do tênis. Na hora. Talvez Na hora, seja você o tá jeito afastado. que eles arranjaram de monitorar esse sistema que deve E agora ter... que tem as casas de apostas, a Imagina! casa de aposta é quem regula, na verdade. Meu Ao contrário do que as Deus pessoas do acham, a céu. casa de aposta é quem avisa os caras. Fala, ó, tem um movimento estranho cá. aqui no empate aqui. Eles são os caras que avisam. Então agora ficou mais fácil deles perceberem. Meu Por que nesse Deus jogo do tem tanta céu. gente apostando aqui se normalmente não tem? E aí eles vão atrás. Que É loucura. uma loucura. É o doping só que de... Não, o nosso é assim, bem pesado. Porque o exame de doping não é sangue. Você faz xixi. E aí você acaba a competição, coloca o colan, a moça te dá o potinho, você mostra o pote, mostra que tá fazendo. Então, assim, é extremamente invasivo também. A pessoa tem que ter Ele vai certeza. Vai. No caso, o seu vai um homem, o meu vai uma mulher. Às vezes olha pelo espelho, mas às vezes olha diretamente. Então, para ela ter certeza que é você que está fazendo, porque tem pessoas que burlam, né? Tem. Então, assim, é algo que você faz desde muito pequena. Quando é menor também tem que ter um outro responsável, tem, né? Todo o protocolo. Mas é um exame que, tipo assim, tem atletas que são monitorados pela Federação Internacional, que a qualquer momento. Então, você bota assim, você tem tipo como se fosse um aplicativo, que você coloca a sua rotina. Então, você bota segunda-feira de manhã, Geonesse. À tarde, casa. À noite, Geonesse. Ah, vou ter um evento em São Paulo, hotel. Viagem. Eles têm que saber onde você tá. Porque eles têm que saber onde você tá. Uma vez eu tava no Japão, aí cara, bem no dia da minha folga, a gente nunca tem folga, né? Eu treinei de manhã, tinha uma folga à tarde. Falei, graças a Deus, vou passear um pouquinho. Comer um sushi. Chegou a responsável pelo exame de doping. Eu falei, eu não acredito, as meninas saindo pra passear, você só sai quando você pode fazer xixi. Aí eu fui correr de um quarto pro outro, a mulher do doping começou a correr atrás de mim, porque eu não sei se ela achou que eu ia fugir, mas é assim, eles ficam lá, atrás de você. Gente, E às vezes você demora 4 horas pra fazer xixi, porque você tem que fazer, não sei se são 110. cara, é bem legal esse mundo da ginástica. Eu gostei. Vamos fazer mais entrevista com o pessoal da ginástica aqui. É, você vai- É bem curioso, É rico isso é cheio das de- coisas. Cheio das coisas diferentes. O doping é pra todos os esportes, né, modalidades assim, principalmente pros que estão sendo... O jogador de futebol, por exemplo, sorteiam 2 no final do jogo pra fazer xixi. É isso. Na ginástica, assim, por exemplo, a cada pódio, vamos salto, primeiro, terceiro lugar... Ah, não. O pódio eu acho que são todos que fazem doping. Primeiro, segundo, terceiro. Acho que a Olimpíada e Mundial são assim. Então, você já ganhou lá, você já vai direto do doping. Caraca, cara. Mas sair do cara e ir rigoroso. atrás de você no hotel é demais, hein? Eles ficam seguindo você. Aqui no PAN, não conseguia fazer xixi, porque tinha acabado de ir ao banheiro pra fazer solo, né? E aí, nossa, fiquei umas 4 horas. Aí depois a gente tava lá no lugar que é reservado pra isso, né? Eu falei, não, vou ter que ir lá pular no solo pra conseguir fazer xixi. Aí fui lá no solo, fiquei pulando, fazendo umas coisas. Tô pronta! Aí a coitada da moça do doping já tava... Deve ter Jade, pelo amor de Deus, faz esse Deve xixi ter logo. adorado. Faz esse xixi logo. Não, imagina, não beber Não, água. pode beber água, a Não beber russa não água deixa. por causa do problema no né? Então, quando eu bebia, demorava muito pra fazer xixi. Então, beber água. Bebe água que aqui pode. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Estúdio Centro, pela estrutura. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Jade, você é uma querida. Muito obrigada. Obrigado. A caneca, eu esqueço a caneca. Tem que dar caneca Ai, de que presente. Eu presente. esqueço da caneca. Poxa, gente, muito obrigada. Você quer uma... Ou a sua dieta é muito restrita? Não, eu como, gente. Se deixar, eu tomo refrigerante de manhã, se eu pudesse. Se eu pudesse, tá, mano. Não é legal, mas... Então, essa é a nossa diferença. Eu posso e por isso eu tô desse tamanho. Entendeu? Essa é a merda. A Jade tá aqui toda musa e eu tô aqui fudido. É isso. Tem que ter disciplina, entendeu? Eu tenho, todinho, Tudo. traquinas meio-dia. Tudo certinho. Cebolito 6h30. Eu Tá tenho, tudo porra. separado? Aqui Pra cá, esse dia aqui, critério, esse meu aqui, parceiro. aqui, vamos lá. Porra, Jade, querida. Vou te levar pra fazer ginástica, Obrigado. hein? Jade, eu já fiz isso na vida, chega. Não, tá? vamos renovar. Jade, vai ser ridículo. Obrigado, viu, querida? Eu sou seu fã, todo mundo tá assistindo aqui, eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários uma salva de palmas, elogios para a Jade, para ela receber esse carinho de vocês. Boa sorte. Obrigada. Antes da Olimpíada, eu quero falar com você de novo. Sim. Quem sabe Paris 2024 você tá com a gente. Provavelmente eu vou estar lá para Não ver a é? Olimpíada. Então, Sou pé quente. nos veremos.